Pessoal, boa noite, como vocês estão? Então, hoje eu vou resumir um pouco, né, sobre o trabalho que eu fiquei, sobre o filme Holocausto Brasileiro, Barbacena, né, que foi um acidente muito trágico psicologicamente, e eu vou resumir um pouquinho de cada coisa sobre a RASP também, certo? Vamos lá? Ah, Pedro, mas por quê? Por que é uma das piores tragédias mental do Brasil? Senta aí que eu vou te explicar a história por trás de Barbacena. Não, e Barbacena não funcionou como hospital psiquiátrico. Por quê? No começo, a princípio, né, foi sim, funcionou até um pouco, mas depois as coisas foram desandando. Né? Começou violação de direitos humanos, maus tratos das pessoas que estavam lá. E com ao longo do tempo, não foi só pessoas, como pessoas que naquela época eram indesejadas e excluídas pelas sociedades. Né? Como eu dei exemplo, pessoas pobres, alcoólatras, pessoas que tinham vício com algum tipo de drogas, mulheres que eram excluídas pela família e pessoas com deficiência também. E também, principalmente, homossexuais. Só de falar dá até arrepio. No hospital de colônia, o pessoal que convivia lá passava por muitas coisas ruins, né? O hospital sofria com superlotação por conta dessas pessoas que eu citei, os tipos, e apesar disso é um lugar muito de sofrimento e de tortura, né? Não tinha estrutura inadequada e os profissionais acabavam abusando dos pacientes em questão tanto de saúde mental, psicológica e física, né? O hospital sofria com superlotação, fome, passavam fome, sede, muitas coisas ruins aconteceram dentro daquele hospital. São pessoas que tiveram ausência de cuidados dignos, cuidados dignos. Estima-se que foi 60 mil, mais de 60 mil pessoas que morreram dentro desse local. E o caso ficou, e o caso ficou conhecido como Holocausto Brasileiro. Por quem foi inspirado esse filme? Quem fez o livro? O que acontecia dentro desse hospital? Dentro desse holocausto? Bora lá saber? O documentário Holocausto Brasileiro, inspirado por Daniela Arbus, mostra a realidade cruel do que realmente acontecia lá dentro. O filme foi inspirado através de pessoas que deu seu próprio relato. O filme, como eu assisti, mostra documentos, relatos e imagens. O filme denuncia que, ao invés de tratar os pacientes, acabavam destruindo e maltratando a vida dos pacientes. Nisso com abuso físico e psicológico, algum deles trazendo até a morte. Como eu falei no começo anteriormente, muitas pessoas, pessoal, nem sequer tinham realmente problema psicológico e diagnóstico. São pessoas que foram jogadas lá por ser pobre, homossexual, ter seus defeitos, pessoas com vícios, e por não se encaixarem com o padrão da época. O documentário é importante porque resgata a memória dessas pessoas e nos faz refletir sobre um cuidado de saúde mental, baseado com dignidade e respeito de direitos humanos. E diante das histórias como a de Barbacena, surgiu a necessidade de transformar a assistência psiquiátrica no Brasil. E é nesse contexto que entra a reforma psiquiátrica brasileira. Em vez de isolamento e internações prolongadas, a reforma passou a valorizar a liberdade dos pacientes. Junto a isso, o convívio familiar e a autonomia do paciente. Um dos marcos mais importantes, pessoal, foi a Lei 10.216 de 2001. Pedro, mas o que é essa lei de 2001? O que ela fala? Se não foi eu na vida de vocês, quem vai explicar para vocês, né? Então, pessoal, foi como eu tinha falado anteriormente, né? Foi a lei que tirou tudo isso em questão de internação prolongada, é, ter uma assistência ali da forma, fazendo acompanhamento, o paciente que tem problema mental tendo acompanhamento também do familiar, sem essas coisas assim extremas de essas coisas de força, de estar medicado e em vários dias, internado, internação prolongada. Isso que eu falei anteriormente. Essa lei foi a que garantiu o direito às pessoas com transtornos mentais ter um redirecionamento assistencial. Dentro dessa reforma, pessoal, aí que surge a RASP, né? Que é Rede de Atenção Psicossocial. Pedro, mas o que é RASP? O que ela faz? Calma que eu já vou te falar. Então, como eu já tinha falado anteriormente, a RASP ela é a Rede de Atenção Psicossocial. Ela é que organiza vários serviços de saúde mental do nosso paciente. Vários serviços, tais dele como o CAPS, atenção básica, hospitais, hospitais gerais e serviços de urgências, entre outros.
A RASP, ela busca trazer um cuidado humanizado para o nosso paciente, né? Com cuidado e totalmente com atenção. Sem exclusão, sem judiação, sem fazer aquelas coisas do que foi o ocorrido, né, em Barbacena. Resumindo, sem maus tratos, trazendo o maior conforto e a maior segurança para o nosso paciente. Tá, Pedro. E o técnico de enfermagem? Qual o papel dele? O que ele vai fazer? O que ele faz? O que isso tem a ver com o técnico de enfermagem? Menino, mas tu pergunta demais, tome. Nossa senhora, meu celular. Vamos lá, que eu vou te explicar. Nesse cenário todo, pessoal, o técnico de enfermagem, ele tem um papel fundamental na assistência. Como nós já estudou em sala, pessoal, e o que a professora Geu passou para nós, e os outros professores também, né? O que o técnico vai fazer? Administração de medicamento, na hora certa, na hora correta, humanizado, óbvio, prestando ali todos os serviços, cuidado, carinho, atenção, humanização com o paciente, né? Ajudar, ouvir o paciente, o que ele tem a dizer. E outra, pessoal, na saúde mental, na assistência humanizada, significa olhar para o paciente além do diagnóstico. Ai, Pedro, como assim, olhar além do diagnóstico? Eu não tô entendendo. Significa não julgar, não tratar o paciente com violência, não reduzir a pessoa, não rebaixar. É tratar a pessoa bem, com conforto, acolher e trabalhar com humanização e ética profissional. Por fim, estudar sobre o caso de Barbacena é que faz a gente entender e compreender os erros do passado. E nos faz entender, pessoal, que a reforma psiquiátrica e a saúde mental nos faz entender o quão importante é. Porque a reforma psiquiátrica e a humanização é muito importante dentro do nosso local de trabalho, dentro da enfermagem. Então, pessoal, como um futuro técnico de enfermagem, eu entendo que cuidar vai muito além de medicar ou realizar procedimentos. Cuidar também é acolher, respeitar o próximo, ouvir e preservar a dignidade humana de forma humanizada. E a todo tipo de diagnóstico, quando há diagnóstico. Aqui, por exemplo, um homem de 39 anos, ele foi internado por delírio alcoólico. Quem determinou a internação foi o chefe de polícia da cidade de Curralinho, porque ele havia feito consumo de bebida alcoólica. Mas aqui, à frente, uma mulher de 25 anos ficou internada no manicômio por confusão simples. Está bem determinado aqui, ou seja, sem doença. Mas ainda assim, a internação foi feita. Até eletrochoque eu já tomei, sem precisão. Essas irmãs lá da PEMIG, elas eram mesmo dar choque na gente. Para no outro dia eu ficava esquecida de tudo. Eu só sei que elas eram funcionárias do Estado. Eu acho que o Estado é que pagava elas. Porque elas não tinham outro recebimento de outro lugar, não. E elas não estavam aí de graça, não. Existe uma tabela que lista todos os cargos, todas as funções ali, e no finalzinho tem lá, irmã superiora, uma pessoa ocupando esse cargo, e 10 irmãs de caridade. No início, as irmãs de caridade, elas faziam o papel de enfermeiras, né? E lá no hospital tinha a casa das irmãs. Então eu já fiquei sabendo de muitas atrocidades que elas faziam. A gente ouvia histórias de que o eletrochoque era feito como um castigo. Muitos morriam do coração, porque para poder passar por um eletrochoque, a pessoa tem que estar bem, fisicamente, coração bem, né? Essas coisas assim. Tô em todo lugar, no gosto amargo da sua boca, no choro que molha a sua